Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Medicina Sem Cortes. Hoje nós vamos falar sobre o papel da radiologia intervencionista e o que ela entrega para o nosso sistema de saúde. Temos aqui dois convidados, ilustres convidados, amigos queridos, a Vanessa Tais. Vanessa, eu vou apresentar vocês rapidamente. Vanessa é engenheira de produção, formada pela UERJ, com mestrado em Economia de Saúde pela Universidade de York, no Reino Unido, e atua atualmente como diretora de transformação da oncologia e hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Depois você corrija os créditos, Vanessa, por gentileza. E o Fabrício, um colega de especialidade médica, radiologista, idealizador do Health Data Label, da Prevent Senior, na área de Big Data, na área de Analytics. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso bate-papo hoje é sobre os ganhos clínicos, né, e os impactos econômicos que a radiologia intervencionista podem trazer para o sistema. Né? E assim, vamos direto ao ponto, que a radiologia intervencionista é exatamente isso. A gente vai na precisão e vou pedir para vocês darem assim, uma opinião rápida. Algumas pessoas ainda não estão totalmente familiarizadas exatamente o que é a radiologia intervencionista, e gostaria de saber assim, se de repente se vocês conseguem definir qual o papel aí e como é a radiologia intervencionista para o sistema de saúde. Deixa para o Fabrício essa. Então, a radiologia intervencionista, né, assim, bem na parte técnica, é você fazer um diagnóstico, um tratamento usando a imagem para te auxiliar. Mas para o sistema de saúde, eu acho que isso é um pouco além disso tudo, né? A gente tem um sistema de saúde hoje que ele é muito focado em ter o paciente dentro do hospital, e eu acho que a radiologia intervencionista ela traz uma precisão maior para esses pacientes que vão ser tratados, com a possibilidade de você tirá-los do sistema hospitalar com mais rapidez e mais segurança. Então eu acho que eu gosto de ver a radiologia intervencionista com uma medicina de precisão, que ela vai no lugar certo para atender aquele objetivo de tratar um tumor, que a gente está falando de onco agora, com a máxima precisão possível e sem alterar tanto a parte ao redor daquela lesão, né? Que é o que acontece muito em cirurgias maiores. E que todo mundo tem o seu papel, mas ela faz isso. Ela é uma medicina de precisão. Certo. Muito obrigado, Fabrício. E tá bem relacionado também com a previsibilidade de custo, né? De você conseguir, com isso, mitigando esses riscos de complicações, você tem um custo mais previsível, né, Vanessa? Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que, além da questão do custo, pensando do ponto de vista de gestão de saúde, a expectativa é que a gente consiga tratar os pacientes de forma efetiva, mais rápida possível, porque o paciente realmente não quer ficar dentro do hospital vários dias internado. Né? Ele quer voltar ao trabalho, até pensando em custo indireto, isso é importante para a sociedade, e realmente de forma custo-efetiva, ou seja, com o menor custo possível para atingir aquela eficácia esperada do tratamento. Então, eu concordo que a radiologia intervencionista tem um potencial muito grande de entregar isso para o sistema de saúde. Um tratamento efetivo, preciso e com um custo inferior também. Bacana. Dentro desse contexto, assim, vocês têm algum case, algum exemplo, algum estudo que vocês acham que demonstram bem essa questão de melhora de desfecho, menor tempo de hospitalização, tempo de recuperação? Vocês têm alguma experiência com isso aí, Fabrício ou Vanessa? Então, hoje a gente já aplica isso, né, no nosso dia a dia, né? Os pacientes hoje que são tratados por procedimentos minimamente invasivos, vamos dizer, ablação renal, ablação hepática, eles podem ir para casa no mesmo dia. Esses pacientes podem com uma segurança enorme para o paciente. Né? E assim, poxa, mas ir para casa no mesmo dia, depois de um procedimento desse, é melhor para o paciente? É claro que é. Né? Para o paciente certo, é claro que é. Imagina que você está tirando ele do ambiente hospitalar, onde tem bactérias ali específicas desse ambiente hospitalar. Você leva esse paciente para uma recuperação no ambiente que ele vive, eventualmente, que é aquele... E você pode também conectar esse paciente hoje através da tecnologia ao seu sistema, mesmo ele não estando dentro do hospital, né? Você pode fazer isso por telemedicina, você pode acompanhar esse paciente hora a hora, né? Estando do lado dele através de uma ligação, alguém que consiga acompanhá-lo. Então, assim,
a gente já tem experiência própria disso, né? De tirar esse paciente do casos, a maioria dos nossos casos são casos que o paciente vai embora no mesmo dia, né? E a segurança desse procedimento é muito, muito interessante, mesmo porque nos procedimentos intervencionistas, principalmente os percutâneos, as complicações, elas acontecem na maioria das vezes na primeira hora. Então você tem que deixar ele nas horas críticas dentro do hospital, onde ele vai precisar do hospital, e quando ele puder ficar com a família num ambiente mais acolhedor, que é a casa dele, ele pode ir para casa. Então esse tranquilo, né? Mais tranquilo. Perfeito, perfeito. E assim, do aspecto econômico, né, o que vocês pensam assim, em relação a como a radiologia intervencionista contribui para a sustentabilidade do sistema de saúde? Eu acho que vai bem nessa linha do que o Fabrício falou, de proporcionar um tratamento efetivo com menor permanência na instituição de saúde, procedimentos que não precisam ser nem feitos com pacientes internados, podem ser feitos de forma ambulatorial. E isso gera um menor custo, então há uma expectativa de que esses procedimentos tenham um custo menor, e eu acho que isso conversa com a ideia também da gente fazer uma análise econômica desses procedimentos antes da sua incorporação, para entender se os insumos que são utilizados no procedimento têm um custo que cabe dentro dessa lógica de proporcionar um tratamento de menor custo quando comparado, por exemplo, à cirurgia, né? Então, por exemplo, agora, falando, claro que não é a minha especialidade, que eu sou engenheira, mas a gente passou a realizar um procedimento no Einstein recentemente, que é a crioablação de mama, e que substitui, tem uma indicação muito específica, então acho que esse é um ponto também relevante, né? Que a gente consiga indicar os procedimentos para os pacientes certos e tem maior potencial de se beneficiar, então aqui para pacientes idosas com comorbidade, mas que substitui a cirurgia nesses casos muito específicos. E aí foi feita uma avaliação exatamente sob esse ponto de vista. A gente consegue oferecer inclusive uma vantagem econômica também quando comparado aos procedimentos mais invasivos. Então é uma preocupação que a gente precisa ter. E o que eu comentei no início também é importante pensando na sociedade relacionado a esses pacientes voltarem mais rápido ao trabalho, por exemplo, à sua vida social, porque isso, pensando que a gente quer entregar maior qualidade de vida para as pessoas, também é relevante para o paciente. Eu acho muito interessante isso que a Vanessa falou, que assim, esse custo para a população dos procedimentos. Olha só, a hora que você tira um idoso da casa dele, manda ele para o hospital, e ele ficar 5 dias no hospital junto com o familiar, você está tirando esse familiar do trabalho. Você está tirando esse familiar de produzir valor para ele mesmo, no trabalho dele, para a sociedade, e está tirando o idoso do ambiente de trabalho. Parece uma coisa simples, mas a gente como médico não é acostumado a ter esse drive de pensar na economia como um todo. E outra coisa que eu acho interessante é que quanto mais esses procedimentos se popularizarem, e no sentido popularizar, não no sentido pejorativo, mas que eles ficarem, a gente conseguir fazer mais ablações, mais crioablações, eles vão ficar mais acessíveis. Por quê? Porque a gente vai comprar mais agulhas, vamos ter mais crioablações. O que acontece naturalmente? A indústria ela vai ter que ir reduzindo o preço, porque ela vai produzir mais, vai poder vender mais, e ela não vai ganhar tanto na margem individual dos produtos, ela vai ganhar na quantidade. Então é uma coisa que eu acredito muito nesses procedimentos assim para, não sei se, claro, não corrigir totalmente o sistema de saúde, mas para ajudar a gente a entender como ele vai ser sustentável daqui para frente, né? Encontrar um caminho de sustentabilidade para o sistema. Eu, às esse discutindo com o pessoal, eu falo que isso aí é o custo social, né, do tratamento do paciente. Esse paciente ele é tratado por via percutânea, com um tratamento de intervenção, ele vai para casa às vezes no mesmo dia, né, ao passo que em um tratamento convencional, ele ficar ali 4, 5 dias internado, 2, 3 dias dentro de uma UTI, né, depois vai para casa e vai convalescer ainda vai precisar de cuidados, vai precisar de alguém para estar pegando ali, preparando uma comida para ele, ajudando a tomar um banho. Então assim, não é só ele, é uma família toda, todo mundo envolto ali daquele contexto. E ao passo que se ele consegue ter sua mobilidade íntegra, né, ele consegue estar fazendo ali, preparando a sua alimentação, consegue tomar um banho, obviamente com algum cuidado ali próximo, mas muito menos limitado, né. Diante de tudo isso que a gente já discutiu, de economia, de aspecto social, vocês acham que assim, o termo econômico, né, o retorno sobre o investimento, vale a pena desenvolver um serviço de radiologia intervencionista dentro de um hospital? Dentro de uma unidade hospitalar? Tendo a dizer que sim, né? E é claro que
isso é muito influenciado pelo volume de demanda de procedimentos, que eu acho que está conectado com o tema que a gente vai falar na sequência, que é o acesso. Sim. Incorporação desses procedimentos no sistema suplementar ou no sistema público, pensando no país como um todo. E é um pouco da avaliação que se tem que fazer, né? Então, qual é a expectativa de demanda desses procedimentos? Qual é o investimento em treinamento, em contratação de time qualificado, em equipamentos, quando necessário, versus a realização desses procedimentos. Então, à medida que esses procedimentos se tornam mais utilizados, aumenta o incentivo das instituições de criarem centros de referência. Então, acho que é um ciclo positivo. Perfeito. E na minha opinião, assim, eu acho que tem esse cálculo para os procedimentos intervencionistas, ele não é um cálculo tão difícil como a gente estava falando aqui de prevenção, por exemplo. Você calcular ROI, né, retorno sobre investimento de prevenção, é difícil, né? E o payback é longo, você demora para... Nos procedimentos intervencionistas, não. Mas o foco aqui tem que ser o seguinte, eu acho que vale a pena, o que você falou, eu acho que vale a pena, dependendo do volume, é claro, você tem que ter um volume mínimo ali para colocar isso dentro do seu sistema, mas o cálculo ele não é tão difícil de fazer nesse aspecto, principalmente até chegar ao tratamento, né? O que eu acho que é importante é que exige uma parte de educação médica, que é uma parte que é responsabilidade de nós aqui, né? Nós Sim. todos aqui, de educarmos o médico assim, quando ele pode indicar esse procedimento, diminuir as forças entre as pessoas que solicitam, né? Que é uma coisa delicada, mas assim, quem que vai indicar esse procedimento, para quais pacientes? E eu acho que aí uma provocação mais boa é assim, o médico, o radiologista intervencionista, ele tem que ser o centro médico do atendimento daquele paciente. O centro do cuidado é o paciente, é claro, né? É Sim. o paciente que decide. Mas entre os médicos, se ele vai tratar esse paciente, ele tem que ser Se o posicionar, personagem né, Fabrício? principal, né? E cuidar desse paciente da jornada inteira, né? O que a gente comenta muito, né? Principalmente lá onde eu trabalho, é assim, o radiologista intervencionista, a parte mais fácil é colocar a agulha dentro da lesão. Isso é a parte mais fácil. O resto é indicação, cuidado, pós-atendimento, esse é o desafio, né? Porque colocar, eventualmente com treinamento, todo mundo vai colocando a agulha no lugar certo. Mas assim, cuidar do paciente como um todo exige tanto essa hard skill, né? Que é colocar, como exige alguma parte de soft skill, que é conversar com os outros médicos, que é mostrar o seu produto, como ele funciona, e de maneira sempre muito ética, né? Porque o sistema de saúde é um sistema muito delicado e a ética tem que ser assim, um valor que a gente não pode negociar, tem que ser o primeiro deles. Perfeito. Ainda dentro desse contexto aí de economia, né, vocês acham que, assim, que a radiologia intervencionista é uma aliada para modelos baseados em valor, VBHC, do Christensen, do Porter? O que vocês acham? Tem um link, tem uma conexão entre... Eu acho que sim. Eu acho que eu tenho uma preocupação só que esse termo de valor em saúde se popularizou de um jeito que tudo virou valor em saúde. Sim. E aí, dentro da lógica de que a gente quer entregar o melhor resultado de saúde possível, ao menor custo possível, sempre faz sentido valor em saúde. O difícil é conseguir tirar isso do papel e implementar. Então, se a gente pensa em procedimentos que entregam uma efetividade, né, uma eficácia comparável aos procedimentos invasivos, com menor custo, com menor tempo de permanência desse paciente no hospital, isso é saúde baseada em valor na veia, porque sim, é exatamente o que a gente quer entregar para os pacientes. Então, acho que sim, acho que tem toda a conexão. E isso é muito interessante, porque as primeiras vezes que a gente ouvia VBHC, né, foi lá, eu lembro das primeiras palestras que eu assisti e li sobre o Porter ali em 2012, talvez seja. Isso virou uma moda e depois a gente enjoou do termo. Eu falei, cara, eu não quero mais ouvir falar em VBHC, porque eu vejo as pessoas falando valor que é. E agora, eu acho que tem um retorno bom para esse... Porque a gente não está mais tanto na teoria, mas a gente está falando igual a Vanessa falou, olha, se você entrega custo e efetividade para o paciente, o modelo lá do Porter falava em tirar o paciente um pouco do hospital, a gente está indo nesse caminho e eu acho que quase foi sem querer. Foi assim, uma coisa meio que veio intuitiva. E a radiointervenção, nesse aspecto, assim, eu vejo com algumas outras especialidades, né, que eu trabalho com incorporação de tecnologia, mas a radiointervenção ela vem como uma luva para esse aspecto da medicina baseada em valor. Principalmente, não só assim na parte meio abstrata do valor, mas no que estava ao redor daquele conceito, que é tirar o paciente do hospital, criar unidades que são
bem específicas para cuidado, né? Linha de cuidados, né, Fabrício? Exatamente, linhas de cuidado. E a hora que você faz isso, a radioablação ela entra realmente como a radiointervenção, ela entra como uma luva, porque essa é medicina de precisão. E quando a gente fala de medicina de precisão, na hora já vem assim, nossa, vai custar muito mais caro que a medicina de precisão. E o que a gente está vendo se a gente utilizar mais em mais pacientes, a negociação fica mais fácil e você acaba reduzindo o valor. Então, naquela balança difícil da saúde, custo e qualidade, a radiointervenção é uma daquelas coisas que você fala assim, cara, eu consigo aumentar a qualidade, ou manter a qualidade e reduzir os custos, né? E agora eu sinto que a gente está fazendo, como a Vanessa também falou, está fazendo isso na veia, né? Quando acontece, a gente fala, cara, isso aqui é medicina baseada em valor na veia. Eu tenho um caso aqui, né? E eu acho isso muito interessante mesmo para esse mercado do VBHC. Legal. A gente falou de desfecho positivo, a gente falou de redução de custo, né? E aí, assim, em relação ainda aos desafios, o que vocês acham, assim, em relação aos desafios aí, econômicos, regulatórios e culturais aí, para maior utilização da radiologia intervencionista? O que vocês analisam nesse sentido? E aí até, inclusive, a área principal que eu estudei por muitos anos, eu acho que o maior desafio hoje tem sido o acesso dos pacientes e incorporação desses procedimentos para que o reembolso seja obrigatório para os pacientes que têm indicação. E aí eu acho que cabe um ponto de atenção aqui, que é o processo de avaliação de incorporação dessas tecnologias, tanto no rol para a saúde suplementar, quanto no SUS via Conitec, segue o mesmo rito, independente de qual é a tecnologia. Então pode ser um medicamento, pode ser o uso de um device, pode ser um procedimento cirúrgico, todos seguirão o mesmo processo de avaliação, que começa com a avaliação da evidência científica, para demonstrar que aquele procedimento é melhor ou pelo menos é igual do ponto de vista de eficácia aos outros disponíveis. E aí, nesse sentido, eu acho que cabe talvez um olhar do desenvolvimento científico, vamos dizer assim, né, da parte de como planejar os estudos clínicos para essas novas tecnologias da radiologia intervencionista, já pensando que essas evidências vão ser exigidas para reembolso lá na frente. Sim. Porque realmente a gente acaba fazendo muitos desses estudos como estudos observacionais, estudos prospectivos, não necessariamente controlados. E será que a gente realmente não poderia fazer um ensaio clínico randomizado de uma tecnologia nova para radiologia intervencionista? Com grupo controle, claro, não vai dar para fazer duplo cego, mas eu consigo fazer sim um ensaio clínico randomizado, prospectivo, multicêntrico, controlado pelo tratamento padrão ouro, para demonstrar com o melhor nível de evidência a eficácia e segurança daquele procedimento. Isso já ajudaria muito no processo depois de avaliação de incorporação dessas tecnologias. E aí, óbvio, uma segunda etapa, que é a parte da comparação econômica. Da avaliação econômica, quando a gente compara os custos de realização desses procedimentos com aqueles outros disponíveis, muitas vezes procedimentos cirúrgicos. E com um desafio particular, que eu acho que o Fabrício pode falar melhor do que eu, que é a questão da experiência dos profissionais que realizam ambos os procedimentos, tanto o procedimento tradicional, cirúrgico, quanto os procedimentos da radiologia intervencionista. Isso é muito difícil de incluir nas avaliações econômicas que levam a uma incorporação. Sim. Eu acho que aqui, né, quando a gente fala de cultura, né, tem a cultura que é o seguinte: nós nascemos médicos para fazer o que é melhor para o paciente. E na faculdade, é raro uma faculdade que fale alguma coisa de dinheiro para você. Ninguém fala de dinheiro, né? Você não sabe muito bem nem quanto você vai ganhar, nem quanto você vai gastar no consultório, nem quanto custa uma agulha. E isso parece, né, para algumas pessoas que não pode ser comentado esse assunto. Mas a hora que você começa a comentar, na verdade, você aumenta valor para o sistema. Não é que você está regulando. Você está entendendo, olha, uma agulha custa tanto, uma cirurgia custa tanto, o paciente fica tanto, você começa a ficar mais apto a conversar sobre aqueles assuntos, né? O que eu acho que aqui eu concordo 100% com a Vanessa. A maioria dos estudos, eles não são feitos com essa coisa na cabeça. Com essa coisa assim, olha, eu vou fazer um estudo aqui, e depois que eu acabar o estudo, para que vai servir? Porque ele tem que ter um objetivo maior. Sentido, né? Ele tem que ter um sentido. O sentido é mostrar que uma coisa é melhor do que a outra? Tudo bem, esse é um bom... Ou é igual, é comparável? É um bom começo. Mas assim, e se for igual, eu vou conseguir implementar? Porque não adianta eu falar assim, olha, é igualzinho eu ir daqui até a minha cidade lá no interior, Marília, de Fusca ou de Ferrari. Dá na mesma, eu vou chegar, né? Só que a Ferrari custa muito mais caro. Então não dá. Quando a gente começa isso tudo já pensando nisso, fala, não, olha, dá para fazer a cirurgia e a ablação, ela
talvez a gente chegue num custo parecido aqui das duas coisas. Vamos começar os estudos pensando nisso? Eu acho que é muito diferente, né? Agora, é claro, a gente vai ter que ter uma boa conversa com várias especialidades, porque a medicina não é... De quem que é a oncologia? A oncologia é do oncologista, do radioterapeuta, do cirurgião, do radiologista intervencionista, né? Na verdade, primeiro que a doença é do paciente, né? Mas a gente está ali e tem que ter essa conversa. Essa conversa é fácil? Ela não é, mas a minha experiência de conversar com esses médicos, desde que a gente começou a incorporar ablação, e com médicos, assim, urologistas que eu tinha que conversar, ela foi muito boa. Porque a educação é uma forma das pessoas também entenderem o seguinte: tudo bem, eu nem sabia o que era radioablação renal, agora eu sei, poxa, é segura, vem aqui ver o cortinho que eu faço, onde eu passo a agulha, olha aqui como funciona. É difícil fazer, tem a experiência, né? Você precisa ter... E o que acontece aí, mais um adendo que eu acho interessante, a experiência cirúrgica, ela é muito difícil você comparar, porque esse procedimento acontece dentro de um ambiente muito controlado. A ablação também, mas como você registra tudo por foto, que é uma coisa vamos dizer assim, do modelo mental da radiologia, que é registrar tudo por foto, você consegue mostrar para as pessoas e falar, não, esse cara está fazendo o exame direito, ele está tirando. Na cirurgia também dá para filmar, mas não é a maneira como as pessoas foram formadas. Então eu acredito muito nisso, iniciar esses estudos, inclusive como foi feito o estudo para metástase de cólon, né? Collision trial, o Collision, fazer alguma coisa parecida para os outros, que é pensar assim, cara, vamos pensar desde o começo como a gente usa um procedimento para depois no final falar assim, tudo bem, provamos que ele é igual, agora a gente pode implementar, né? Eu acho que esse é um assunto que eu fico feliz assim, porque desde que a gente começou a falar sobre isso, hoje eu sinto muito mais maturidade em conversar com os médicos sobre isso, né? É uma coisa que eu acho que a gente evoluiu. Legal. E pensando nesse contexto aí de estudos, de desenvolvimentos, né, o que vocês acham assim, do papel da tecnologia aí com IA, né, com utilização de interoperabilidade, análise de dados no futuro da intervenção? Assim, acho que assim, a gente ainda usa muito pouco isso, né? Vocês pensam em alguma maneira, tem algum modelo que talvez a gente possa utilizar para maximizar isso aí? O que vocês acham aí? Então, hoje a gente usa um sistema, né? Já estamos usando, que ele faz, por exemplo, resumos de prontuário e transformação de dados não estruturados em estruturados. O que significa isso, né? De uma maneira muito básica. Eu transformo textos livres em planilhas de Excel, tá? Não é isso que a gente faz, mas a metáfora é essa. E fica muito mais fácil para você contar as coisas que estão acontecendo ali. Então, para a gente fazer estudos, por exemplo, a gente consegue fazer isso com muito mais velocidade. Você começa a avaliar, né? Principalmente em pesquisas internas, você começa a avaliar, poxa, eu estou fazendo isso aqui, está melhorando para o paciente. Ou esse paciente que tem esses outros dados que eu não estava olhando, um paciente hipertenso, diabético, enfim, que tem o cálcio um pouquinho elevado, que era uma coisa que a gente não olhava, com o Big Data, eu consigo começar a olhar esses detalhes, né? Então essa é uma parte clínica, vamos dizer assim, da radiologia intervencionista, que eu acho que ajuda bastante nesse aspecto. E tem uma parte tecnológica mais dura, e dura eu chamo de equipamentos, que ela está se desenvolvendo a cada dia mais, né? Você consegue hoje utilizar. O que eu acredito é o seguinte, né? Que cada vez mais as empresas que têm os seus dados organizados, né? E depois dos sistemas tipo ChatGPT, LLM, a gente pensou o seguinte, já que ele consegue ler tudo, eu não preciso organizar. E eu falo sempre o seguinte, dado não estruturado não é dado bagunçado. Ele não organiza a sua casa. Então, quem tiver mais organizado vai conseguir tirar insights, né, sobre procedimentos que você está fazendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, embolização de artéria genicular no joelho. É um procedimento que ele não é novo, mas tem pouca gente fazendo, poucas pessoas fizeram. Quando você vai fazer, quanto mais dados você tiver, por exemplo, será que eu consigo ver algum processo inflamatório no ultrassom? Isso não é padrão a gente ficar vendo sinóveno, mas quando eu consigo achar alguma coisa ali e correlacionar, eu falo, poxa, talvez esse paciente seja mais beneficiado. Então, acho que com Big Data e Analytics, né, e com os sistemas de inteligência artificial, a gente vai ter insights que vão ajudar a gente na escolha do melhor tratamento. E os sistemas vão ter que estar preparados para isso, né? Vão ter que estar com os dados já
minimamente organizados para que a gente consiga tirar insights. Mas é um passo importante e hoje a gente já usa e eu falo que a gente consegue ter resultados muito, pelo menos, animadores quando a gente usa esses sistemas. Obrigado. E assim, em relação ao papel aí das fontes pagadoras, né? Seja ela aí o sistema suplementar de saúde, as operadoras de saúde, o sistema único de saúde também, como vocês acham que essas operadoras, essas fontes pagadoras, elas podem acelerar o uso da radiologia intervencionista com foco em valor? Eu vou comentar um pouco sobre sistema geral, mas acho que o Fabrício pode falar melhor da estrutura verticalizada, né? E eu acho que aí a gente tem dois mundos muito diferentes dentro da saúde suplementar, e aí é um outro mundo quando a gente pensa no SUS, né? Mas eu acho que na saúde suplementar, esse diálogo entre o prestador e a operadora, ele precisa acontecer com mais frequência, né? Numa estrutura verticalizada, isso é automático, porque você tem a operadora e o prestador trabalhando juntos. Num modelo de rede, que ainda é muito predominante na saúde suplementar, isso não acontece com tanta frequência. Para você conseguir demonstrar para a operadora que aquele procedimento que você quer incorporar, às vezes não precisa estar nem no rol, mas ele traz um ganho para o paciente, é custo efetivo, que justifica a cobertura daquele procedimento. Só que para você conseguir demonstrar isso, esse tipo de diálogo tem que acontecer. E sair daquela relação mais transacional ou uma relação em que o que está coberto é obrigatório, eu cubro, o que não está coberto eu não vou nem discutir, porque só vai aumentar o meu custo. Como é que a gente discute linha de cuidado, incorporação de tecnologia de uma forma mais ampla? Então, eu acho que isso ainda falta no sistema e eu acho que é um processo que acontece muito diferente nas estruturas de rede e as estruturas verticalizadas. Né? São jogos diferentes mesmo, né? Sistema suplementar, sistema público e dentro do sistema suplementar os diversos modelos de negócio. São sistemas diferentes. Mas o que eu vejo assim, para a gente pensar um pouco em como começar isso tudo. Primeiro eu acho que tem que ter profissionais, e eu vou chamar eles aqui de inventar agora, que tem que falar 2 línguas, bilíngues. Quais línguas ele tem que falar? Tem que falar a língua da medicina e a língua das finanças. Tem que ter isso, né? Para não ficar brigando toda hora o CFO com o CMO, o chefe médico com o chefe de finanças, né? E isso, numa hora, e o CFO também, né? Como eu estava conversando com a Vanessa, perguntei se ela era médica, tanto que ela conhecia de medicina. Ela também tem que entender, porque aí a nossa conversa começa a ficar mais fácil, né? Eu entendo um pouquinho de finanças, ela entende um pouco de medicina, e a gente meio que se encontra ali em algum lugar que a gente consegue conversar. Isso aconteceu muito com tecnologia nos ambientes de TI. A TI não conseguia conversar com o médico, e aí a hora que começou a encontrar esses médicos bilíngues que conseguiam fazer a tradução, melhorou. No sistema dessas incorporações tecnológicas, eu acho que isso é fundamental, porque tem que ter alguém que entende um pouco para falar, por exemplo, para os sistemas de incorporação, Conitec, por exemplo, olha, é diferente você incorporar remédio injetável e uma tecnologia tipo a radioablação. São coisas diferentes. Não dá para você usar todo... Claro, uma parte você pode usar igual, mas tem uma parte que envolve outras coisas. E adicionando aqui uma informação, os sistemas verticalizados eles têm essa vantagem de ter menos barreiras até chegar da operadora ao tratamento. Então isso facilita um pouco a conversa e você, através de educação também, você pode mostrar, olha, isso aqui é custo efetivo, de uma maneira mais fácil. Você pode conversar com mais pessoas, menos pessoas, na verdade, que vão muito provavelmente entender o que você está falando. Perceber isso, né? Pessoal, a conversa está muito legal aqui, a gente podia ficar aqui bem mais tempo, mas nós temos um tempo a cumprir. Eu gostaria que vocês fizessem uma mensagem aí final, Vanessa. Bom, primeiro agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Esse é um tema que particularmente me atrai muito, né? Incorporação de tecnologias, como é que a gente entrega um melhor cuidado para os pacientes e também pensando em sustentabilidade de uma forma custo-efetiva. E eu acho que a discussão aqui hoje foi muito nessa linha e foi muito proveitosa. Legal. Obrigada. Obrigado, Luiz. Obrigado, Vanessa. Eu adorei conversar com vocês. A gente vem, aprende, troca figurinha. E eu acho que uma das coisas mais legais que tem, assim, no final do dia, é entender que tem muita gente pensando e carregando também esse valor ético junto, assim, né? Que fala assim, ó, tudo bem, a gente vai fazer tudo que puder para o paciente, considerando a parte econômica, criar um sistema sustentável e com a ética já arraigada. A gente não precisa trazer esse tema toda hora, porque a ética faz parte. Então, acho que esse tipo de discussão, ele
ele é uma semente, né? Sempre é uma semente, mas quando a gente olha para trás, fala, olha, a gente já plantou outras sementes que estão rendendo agora. Então, eu acho muito importante. Obrigado, Luiz, pelo convite. E obrigado, Vanessa, por participar com a gente aqui. Super obrigado a vocês por estarem aqui conosco, por essa aula maravilhosa, né? Assim, a gente sempre agrega muito conhecimento conversar com vocês. E assim, a gente só tem que agradecer também as pessoas que estão aqui conosco até agora. Nosso muito obrigado. E podem, quem quiser fazer pergunta, quem que tiver dúvida, pode continuar seguindo o canal da Sobrice, e aí trazendo essas informações para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto e até em breve. Até o próximo podcast.